Imagine um vasto vazio no universo, imenso e silencioso, frio e aparentemente sem vida. Agora, visualize uma nuvem colossal de poeira e gás flutuando nesse vazio. Essa nuvem é o que chamamos de nebulosa solar primitiva. Ela se tornaria o berço do nosso Sol, dos planetas e também da vida. Tudo começou há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando uma perturbação, talvez uma supernova próxima, causou o colapso dessa nuvem sob sua própria gravidade. No centro, a matéria começou a se aglutinar, girar e aquecer, até formar o que viria a ser o Sol. Em volta dele, um disco giratório de detritos começava a se organizar. Esse disco era denso, girava a altíssimas velocidades e era um cenário de colisões violentas, fusões caóticas e transformações químicas constantes. Nesse ambiente em constante ebulição, pedaços de rochas, partículas metálicas e fragmentos de gelo se chocavam a todo momento. Com o tempo, essas colisões levaram à formação de corpos maiores, os planetesimais. Esses pequenos blocos de matéria, com o passar de milhões de anos, continuavam a se atrair mutuamente, crescendo até formar os chamados embriões planetários. Era a dança cósmica da criação. Um desses embriões, situado a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, começava a ganhar forma. Ele estava na chamada zona habitável, onde a temperatura permitia a presença de água líquida. Mas a Terra ainda era apenas uma rocha em crescimento, uma promessa de planeta. A cada colisão ela aumentava de massa, e com isso sua gravidade também se intensificava, atraindo ainda mais detritos. Era um ciclo sem fim de construção e destruição. Essa fase inicial foi marcada por um verdadeiro pandemônio. Meteoros, asteroides e outros corpos celestes bombardeavam constantemente a superfície da jovem Terra. A energia dessas colisões era tão intensa que derretia grandes porções do planeta, criando oceanos de magma e uma atmosfera densa e sufocante. Nada lembrava o mundo azul que conhecemos hoje, mas essa era apenas a primeira página da nossa história. O que viria a seguir mudaria tudo e seria ainda mais violento, decisivo e fascinante. Então, já pegue a pipoca, pois vamos começar mais uma incrível viagem ao universo infinito e tentar entender um pouco sobre o início de nosso planeta e de nossa Lua. Já aproveite e deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Será que essa incrível viagem no espaço e tempo pode gerar um verdadeiro Big Bang em nossa mente? É bem provável. O impacto de Theia e o nascimento da Lua. Imagine por um instante que a jovem Terra, ainda incandescente e instável, estava prestes a sofrer o evento mais catastrófico e transformador de toda a sua existência. Foi nesse cenário caótico que surgiu Theia, um corpo celeste do tamanho de Marte, formado nas proximidades da Terra, orbitando perigosamente perto. As órbitas desses dois corpos estavam fadadas a se cruzar, e o inevitável aconteceu. A colisão entre Theia e a Terra não foi uma simples pancada cósmica. Foi uma verdadeira explosão apocalíptica. O impacto foi tão colossal que vaporizou parte da crosta terrestre, ejetou trilhões de toneladas de material para o espaço e alterou para sempre a rotação e a inclinação do nosso planeta. É difícil imaginar a violência dessa colisão, mas seus efeitos moldaram a Terra como a conhecemos hoje. Do material lançado ao espaço, parte escapou da gravidade terrestre, mas outra parte entrou em órbita ao redor do planeta. Esse anel de detritos começou a se aglutinar, puxado pela força da gravidade, até formar um novo corpo celeste, a Lua. Nosso satélite natural nasceu literalmente das cinzas de uma catástrofe. Mas a importância desse impacto vai além da formação da Lua. A colisão com Theia também estabilizou a inclinação do eixo terrestre, o que foi essencial para a formação das estações do ano. Além disso, a presença da Lua ajudou a desacelerar a rotação da Terra,
que no início durava apenas cerca de 6 horas. Sim, imagine um dia de apenas 6 horas. Com o tempo, essa desaceleração permitiu um ambiente mais estável e propício ao surgimento da vida. Hoje a Lua continua a nos influenciar, com as marés, com o ritmo biológico de muitos seres vivos e, claro, com a inspiração que gera há milênios. Mas sua origem é marcada por um dos episódios mais violentos da história do Sistema Solar. Um lembrete de que a criação, muitas vezes, nasce do caos. A Terra Infernal, a Era Adeana. Após o impacto com Theia e a formação da Lua, a Terra ainda era um mundo inóspito. Estamos falando de um período conhecido como Era Adeana, nome inspirado em Hades, o deus grego do submundo. E não é por acaso. A superfície do planeta era um verdadeiro inferno. A crosta ainda se formava, instável, sobre um interior fervente e ativo. O planeta estava envolto em um oceano de magma, constantemente reabastecido, por vulcões que lançavam gases tóxicos para a atmosfera. A radiação solar intensa, combinada com um bombardeio contínuo de asteroides e cometas, tornava a Terra um dos lugares mais hostis imagináveis. Era um planeta em formação, moldado por forças extremas. Nesse ambiente violento, começavam a surgir as primeiras estruturas estáveis da crosta terrestre. A diferenciação do planeta, processo em que os elementos mais pesados afundam e os mais leves sobem, criou o núcleo metálico, o manto e a crosta. Essa separação foi essencial para o surgimento do campo magnético terrestre, que um dia protegeria a superfície da radiação cósmica. No entanto, a atmosfera primitiva era composta principalmente de dióxido de carbono, metano, amônia e vapor d'água. Sem oxigênio, era irrespirável para qualquer forma de vida como conhecemos hoje. Mas, paradoxalmente, essa mesma atmosfera espessa ajudava a manter o calor interno do planeta, funcionando como um cobertor térmico. A Terra Adeana não tinha oceanos, vegetação ou céu azul. Era um mundo de sombras alaranjadas, céus cobertos por nuvens de enxofre e trovões constantes. E mesmo assim, era nesse caldeirão primitivo que se formavam as condições iniciais para o surgimento da vida. A água trazida por cometas e liberada por erupções vulcânicas começava a se acumular nas depressões da crosta. Cada gota d'água que resistia ao calor extremo era uma vitória da persistência cósmica. E pouco a pouco, a superfície começou a esfriar, permitindo que os primeiros lagos e mares surgissem. Ainda não havia vida, mas o cenário começava a se transformar. O caos dava lugar à complexidade, e a Terra, pouco a pouco, deixava de ser um inferno para se tornar um lar em potencial. O surgimento da água e as primeiras condições para a vida. Com a superfície começando a se estabilizar e os oceanos primitivos surgindo, a Terra entrava em uma nova fase, ainda hostil, mas cheia de potencial. A presença de água líquida foi um divisor de águas, literalmente. Esse elemento essencial para a vida não surgiu de um único processo, mas de uma combinação poderosa de eventos cósmicos e geológicos. Parte da água veio de dentro do próprio planeta. À medida que o interior da Terra esfriava, o vapor d'água liberado por milhares de vulcões começou a se condensar e a cair como chuva. Eram chuvas torrenciais, incessantes, que duraram milhões de anos e contribuíram para o acúmulo de grandes volumes de água nas depressões da crosta. Além disso, cometas e asteroides ricos em gelo, que ainda colidiam com o planeta, trouxeram mais água, completando esse ciclo vital. A presença dos oceanos modificou drasticamente a dinâmica da superfície. Eles ajudaram a regular a temperatura global, criaram ciclos químicos complexos e estabeleceram ambientes mais estáveis. Nesses mares primitivos, compostos orgânicos começaram a se acumular, reagindo com minerais das rochas e recebendo energia do Sol, das descargas elétricas das tempestades e do calor vindo das profundezas do planeta. Foi nesse caldo primordial, talvez em fontes hidrotermais submarinas, que as primeiras moléculas autorreplicantes surgiram. Ainda não era vida como conhecemos,
mas era o primeiro passo em direção a ela. Um processo lento e constante de complexificação molecular se desenrolava em silêncio, e isso acontecia sob a superfície das águas ancestrais. Ao mesmo tempo, a crosta terrestre começava a se mover. As primeiras placas tectônicas surgiam, impulsionadas pelo calor interno do planeta. Isso gerava atividade vulcânica intensa, formação de ilhas e continentes embrionários. A interação entre terra, água e atmosfera criava ciclos geológicos e químicos cada vez mais sofisticados. O cenário agora era de uma Terra ainda jovem, mas que já começava a esboçar as condições fundamentais para a vida. A água estava presente, os elementos químicos certos estavam em abundância, e o tempo jogava a favor da criação. A semente estava plantada. A vida, mesmo ainda invisível, já ensaiava seus primeiros passos. A Terra Arqueana, onde a vida começa. Com os oceanos estabilizados e o planeta mais calmo, a Terra entrou em um novo capítulo da sua história, a Era Arqueana. Foi nesse período, entre 4 e 2,5 bilhões de anos atrás, que a vida finalmente emergiu. Mas não se engane, o planeta ainda era um ambiente desafiador, com uma atmosfera sem oxigênio, atividade vulcânica intensa e uma superfície em constante transformação. A grande estrela desse período foram as cianobactérias, micro-organismos capazes de realizar fotossíntese. Elas surgiram nos oceanos e começaram a transformar a luz solar em energia, liberando o oxigênio como subproduto. Esses pequenos seres foram os verdadeiros engenheiros da mudança planetária. Inicialmente, o oxigênio que produziam reagia com ferro e outros elementos, sendo absorvido pelo ambiente. Mas com o tempo, essa capacidade de absorção se esgotou e o oxigênio começou a se acumular na atmosfera. As cianobactérias formaram estromatólitos, estruturas em camadas que são alguns dos fósseis mais antigos da Terra. Elas são testemunhos do início da atividade biológica no planeta e ainda podem ser encontradas em alguns lugares do mundo hoje, como verdadeiras cápsulas do tempo vivas. Enquanto isso, a superfície terrestre continuava a se transformar. Os primeiros continentes se estabilizavam, ilhas se fundiam e novas formações rochosas surgiam. As placas tectônicas se moviam lentamente, redesenhando a geografia do planeta em ciclos intermináveis de colisão e separação. A atmosfera começava a mudar lentamente, e com isso o clima também. Chuvas mais constantes, menos atividade vulcânica destrutiva e um aumento gradual da luminosidade solar criavam um ambiente cada vez mais amigável para o desenvolvimento da vida. As primeiras cadeias alimentares surgiam, baseadas em micro-organismos e reações químicas simples. A Terra Arqueana foi um período de transição, de um planeta violento e inóspito, para um mundo onde a vida não apenas podia existir, mas florescer. Foi o início de tudo, e os passos silenciosos desses primeiros seres vivos ecoam até hoje em cada respiração que damos. A transição para a Terra moderna. À medida que o tempo avançava, a Terra mergulhava em uma transformação sem precedentes. Por volta de 2,5 bilhões de anos atrás, um evento mudaria para sempre a história do planeta: a Grande Oxidação. O oxigênio, antes absorvido por minerais e mares, começou a se acumular na atmosfera de forma significativa. Esse novo elemento passaria a ser, pouco a pouco, dominante, e com ele viriam mudanças dramáticas na biosfera e na geologia. A atmosfera, antes composta por gases tóxicos e irrespiráveis, passou a conter níveis crescentes de oxigênio livre. Isso levou à extinção em massa de muitas formas de vida anaeróbicas, mas também abriu as portas para o surgimento de organismos aeróbicos, que utilizavam oxigênio em seus processos metabólicos. Era uma nova revolução biológica silenciosa, mas profunda. Com a elevação do oxigênio atmosférico, surgiu a camada de ozônio, que passou a proteger a superfície terrestre dos nocivos raios ultravioleta. Isso permitiu que formas de vida começassem a se aventurar além das profundezas oceânicas. Pela primeira vez,
O solo e as margens costeiras se tornavam possíveis habitats. Os continentes se reorganizavam. Supercontinentes como Valbara e Ur se formaram e se desfizeram em ciclos colossais, impulsionados pelas forças internas do planeta. A crosta se tornava cada vez mais complexa, e com ela, os ambientes ecológicos se diversificavam. Montanhas surgiam, vales se aprofundavam, e o relevo da Terra começava a lembrar vagamente o que conhecemos hoje. Nos oceanos, a vida prosseguia sua trajetória evolutiva. Cadeias alimentares mais complexas emergiam. Organismos multicelulares começavam a surgir timidamente, preparando o caminho para a explosão da diversidade biológica que viria mais adiante. A Terra estava se tornando um planeta maduro, com ciclos estáveis, atmosferas definidas e uma geodinâmica funcional. Essa transição, da Terra primitiva para uma Terra moderna, levou bilhões de anos e incontáveis mudanças. Mas foi ela que possibilitou tudo o que conhecemos hoje: os ecossistemas, os climas, os continentes e, eventualmente, a própria humanidade. A história da Terra é uma história de resistência, de transformação e de uma paciência cósmica que construiu, etapa por etapa, o palco onde a vida floresce. Agora que você conhece essa jornada épica, do pó estelar ao surgimento de um planeta vibrante, vale a pena parar e refletir. Quantas probabilidades foram superadas para que a Terra existisse como é hoje? Quantas colisões, transformações e eventos improváveis aconteceram para que hoje você pudesse estar aqui ouvindo essa história? A formação do nosso planeta não foi um milagre, mas sim uma sequência incrivelmente precisa de processos cósmicos e geológicos. Cada etapa, desde a nebulosa solar até o nascimento dos primeiros micro-organismos, foi moldada por tempo, energia e movimento, ingredientes básicos de todo o universo, mas que aqui ganharam um toque especial. Se a história da Terra fosse um livro, estaríamos vivendo suas páginas mais recentes. Mas para entender quem somos, precisamos olhar para o início. E esse início foi turbulento, violento e, ao mesmo tempo, incrivelmente belo. A Terra é um sobrevivente do caos. E nós, seus habitantes, somos o capítulo mais novo de uma história com bilhões de anos. E aí, você já tinha ideia de que a Lua nasceu de um impacto catastrófico? Ou que os primeiros continentes foram forjados em meio a oceanos de magma? Qual parte dessa jornada mais te surpreendeu? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem ama a ciência e não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Porque essa foi só a introdução. O universo tem muito mais histórias para contar e nós estaremos aqui para explorá-las juntos. Até o próximo vídeo.